O quanto de nossos ancestrais existe em nós? O quanto do nosso pai e da nossa mãe se expressa, se manifesta através de nós? Hoje nós vamos lançar um olhar sobre a mãe, através da novela da vida real, trazendo aqui no campo uma constelação familiar. Eu sou Luciana Luz, sou terapeuta sistêmica, psicanalista, analista junguiana, contadora de histórias. Eu adoro contar as histórias da vida real, claro, sempre com a autorização de vocês, clientes que vêm constelar comigo. E hoje nós vamos lançar um olhar mais uma vez para a mãe. A gente está sempre falando da importância da gente olhar para os nossos julgamentos, aquilo que a gente parece com as mães, aquilo que a gente critica nelas, que a gente acaba repetindo. Gente, tem muito disso, são muitas camadas que nós vamos olhar hoje. A nossa cliente de hoje, ela trouxe a seguinte questão, né? Qual que era o motivo dela? Então, ela disse que havia se separado há 4 anos e de lá para cá, ela não tinha mais conseguido manifestar um relacionamento, se relacionar novamente. E ela disse que ela tá cada dia mais reclusa, meio que fugindo das pessoas, não conseguindo mais se sociabilizar. Lembrando que ela se separou na época da pandemia, né? Então já era uma época que a gente estava mais isolado mesmo das outras pessoas. Ela também disse aonde essa constelação, essa história da vida real se encaixa no estudo que nós estamos fazendo sobre as várias camadas, as várias causas que nos levam à procrastinação, a adiarmos coisas importantes que nós precisamos fazer. E eu espero que vocês estejam ouvindo bem a minha voz, porque as minhas vizinhas resolveram bater papo aqui do lado, em cima do muro, e espero que vocês estejam me ouvindo bem. Então ela disse que ela está adiando essa ideia de se abrir para um novo relacionamento. Ela é nova, tem 40 e poucos anos, e obviamente não quer ficar sozinha. Tem pessoas que querem, que tá tudo bem, gente, mas a maioria das pessoas que vêm para terapia com assuntos relacionais não querem. E ela diz que tá adiando, procrastinando, se inscrever, por exemplo, num aplicativo de relacionamentos, até mesmo sair de casa. Ela falou que está com dificuldade de sair de casa, sair com amigos, se relacionar com amigas, porque ela disse que ela tá com essa, como se fosse um movimento mais antissocial. Depois nós vamos entender o que significa esse movimento antissocial. E eu começo a gravar e o meu nariz começa a coçar, vocês já sabem. E ela disse o seguinte, que ela sem querer, ela acabou expressando um julgamento que ela tem sobre os homens. E nós vamos entender muito bem aqui nessa constelação a importância de nós revermos os nossos julgamentos, soltarmos, liberarmos, mudarmos a nossa percepção, a forma de olhar para as coisas e para as pessoas. Ela disse o seguinte, que ela acha todos os homens babacas e insanos. E que ela gostaria de gostar de mulheres, mas não consegue. E isso fez a gente dar muita risada e deixou a sessão um pouco mais leve. Eu tenho muito essa lembrança. E olha que esse atendimento já tem uns 6 meses. Então, eu perguntei para ela, como ela disse que já se separou há bastante tempo, e eu já falei para vocês, cada constelador tem um jeito de constelar. Bert, o pai das constelações, maravilhoso, ele tinha aquele jeito todo característico dele de alemão de constelar. Se você for ver as constelações de Bert, ele tem várias aqui no YouTube, você pode assistir. Ele era silencioso, ele fazia uma pergunta e a constelação se decorria silenciosamente. Eu sou psicanalista, gente, meu trabalho é falando e ouvindo as pessoas. Eu acredito muito no poder da fala, no poder da expressão. E quando nós falamos, nós deixamos escapar coisas, como por exemplo esse julgamento que ela fez aos homens. A gente deixa escapar o nosso conteúdo psíquico através das palavras. Isso que é psicanálise, é falar, é livre demanda. Porque ali a gente expressa e o psicanalista entende o que está acontecendo conosco. Então, eu sou uma pessoa que faz atendimentos com muitas perguntas, com fala livre, tanto que a constelação leva 1h30, às vezes 2 horas para decorrer. Porque a ideia é a gente constelar o máximo de coisas possíveis relacionadas àquilo que você trouxe. A questão dela é relacionamentos. Vamos olhar para isso? Até então eu não sabia nada da mãe dela, gente. Então ela trouxe o seguinte, eu perguntei para ela o seguinte: como que foi o final do seu relacionamento com seu ex, como que é a relação hoje? Eu tava tentando encontrar uma introdução para eu começar o meu trabalho. E ela disse que ela terminou mal, porque houve traição, mas que ela já havia constelado essa traição e que ela estava se traindo, ela tinha percebido que ela estava se traindo, eu falo muito disso lá nos grupos de mulheres,
sobre a gente manifestar uma traição no relacionamento é porque nós estávamos de alguma maneira nos traindo. E ela falou que ela também estava em lealdade às mulheres da família dela, que isso tinha vindo nessa constelação que ela fez. Eu achei bem legal ela ter dito isso. Ela não fez comigo, ela tinha feito com uma outra pessoa. E aí, eu perguntei pra ela, né? Então eu coloco ela no campo, porque ela disse que ela estava em lealdade com as mulheres da família dela. Essa constelação não foi na água. E eu coloquei ela no campo. E aí, para testar essa questão da lealdade com as mulheres da família dela, eu coloquei ela de frente com a mãe. E eu perguntei se a mãe dela ainda é viva. Ela disse que a mãe dela está muito doente, com demência, Alzheimer, na casa de repouso já há algum tempo. E aí eu pedi para que ela fechasse os olhos, então, lembrando que a constelação é feita no nosso coração, a nossa mente é constelada, os nossos complexos, sentimentos, emoções, as lealdades. Aqui, o campo é somente uma representação. É como se o inconsciente familiar estivesse manifestado aqui, para ficar fácil da pessoa enxergar. Vamos lá, porque eu tento fazer vídeo curto, não consigo. E aí ela pediu para ela fechar os olhos e imaginar a mãe dela. E eu pedi para ela, e eu dei um tempo assim de silêncio, e aí eu percebi um desconforto, um incômodo muito grande. Ela começou a sentir coceira, igual eu tô sentindo agora. Ela começou a se mexer muito, ficar bastante incomodada, o pescoço, tal. Eu fiquei ali só observando, porque o silêncio também constela, já falei para vocês. E a gente ficou ali um tempo, e ela abriu o olho, e ela fazia assim toda hora. Você vê que ela não conseguia. Gente, a presença do outro é muito forte. A mãe dela estava aqui presente? Não, a mãe dela está internada. Vamos entender isso, né? A mãe dela está nela, tá? Ainda que a mãe tivesse feito a passagem, você é 50%, a sua mãe 50%, o seu pai. O DNA deles está em você, cromossomos, gente. Então, quando você fecha os olhos e você traz a presença daquele ente, daquela pessoa, todos os sentimentos e complexos que você tem em relação a essa pessoa vêm à tona. Não é sobre espiritismo, não é trazer o espírito da pessoa na constelação. É todo o conteúdo que você tem psíquico sobre aquela pessoa. É sobre isso. E aí ela se percebia que o conteúdo psíquico dela não era bom. E eu pedi, e aí ela começou a bufar, o pescoço se incomodar. E aí eu perguntei para ela, está muito difícil? E ela disse sim, é difícil olhar para minha mãe. E ela disse que já havia constelado essa lealdade com a mãe. Aqui eu estou tirando uma prova de que não, ainda não constelou, o complexo materno está ali ainda. A gente tem que olhar para ele. Por que ele está ali? Para nós olharmos. Lembra que eu falei no último vídeo de constelação do pai? Por que nós constelamos? Para vermos, para olharmos. Até então, eu estava sentindo só o sintoma. Qual que era o sintoma da nossa amiga? Não conseguia se relacionar, a relação dela acabou em traição, ela não consegue se socializar com as pessoas, antissocial, e depois conversando, ela disse que também sente como se fosse uma depressão, mas que não foi diagnosticado, ou seja, muitos sintomas. Todos eles é o que vai acontecer aqui? Não, podem ter sintomas que tem que olhar para outras questões. Então, eu pedi para ela então se concentrar em olhar para a mãe. E aí ela falou assim: "Não, mas aí ela pegou e disse, né? Quando eu perguntei para ela se estava difícil olhar para a mãe, ela disse: "Ah, mas eu já olhei". É tipo assim, eu acho que não é isso, porque eu já olhei para essa questão, Lu, eu acho que não é isso. E eu falei para ela, eu falei: se concentra, procura ficar silenciosa. Então eu fiz uma respiração com ela, eu faço muitas respirações durante os atendimentos. Inspira, vai soltando toda a tensão que você tá sentindo, e eu pedi para ela dizer sim para a mãe. Só que eu expliquei para ela. Eu vou te dizer o que esse sim significa, o que esse sim simboliza. O sim que você vai falar para ela significa: eu te aceito do jeito que você é e com tudo que você trouxe para mim. Ou seja, inteireza, integridade. Eu te aceito inteira, todas as partes. Era um teste. E aí ela não conseguiu falar. Obviamente ela não conseguiu falar. Por quê? Aonde tem complexo, principalmente o complexo materno e o complexo paterno, mas também o complexo de Édipo, também o complexo de inferioridade, aonde tem um complexo, não tem aceitação
da integralidade. Aonde tem um complexo, tem separação. A psique está separada, as partes estão separadas. É por isso que existe um complexo. E quando eu digo sim para o outro, não é sim, vírgula mais, é sim e ponto. Foi isso que Bert ensinou e essa técnica é maravilhosa e super simples. E então a gente foi, ela tentou repetir outras frases do tipo, eu aceito você, eu vejo você, mas o sim ela não conseguiu falar. O significado do sim é muito forte. E aí ela começou a se justificar. Como ela não conseguiu dizer o sim, Lu, mas a minha mãe tá doente, ela tá louca, ela tá fora de si. E antes mesmo de ser diagnosticada demência, ela era uma mulher muito amarga, chegava a beirar a crueldade as coisas que ela falava, narcisista. Eu acho que a minha mãe era narcisista, nunca foi diagnosticado, mas eu acho que a minha mãe era narcisista. Então ela começou ali muita reclamação. E eu fui escutando essas reclamações e em um dado momento eu percebi que a bonequinha da mãe estava levemente virada assim, meio que de lado. Dá para vocês perceberem que ela não está totalmente olhando para a bonequinha da filha? Isso não era uma constelação na água, eu achei que eu tivesse colocado as duas de frente, mas a mãe estava olhando de lado. E ela lá falando, eu deixo ela reclamar, falar. E eu pensei na hora com meus botões, falei, para onde essa mãe olhava? Toda essa dor que ela tinha, raiva, porque quando nós somos cruéis com outra pessoa, principalmente pessoas que nós amamos ou deveríamos amar, no caso os nossos filhos, no caso nosso parceiro, no caso os nossos pais, essa crueldade está manifestando uma outra coisa, que é a causa. A crueldade é um efeito. Por trás existe a raiva. Quando eu sou cruel com outra pessoa, eu estou usando de raiva para manifestar aquela crueldade. A raiva é manifestada de várias formas, a agressão de várias maneiras, mas uma delas é ser cruel com a pessoa que nós deveríamos amar. Então me veio a seguinte pergunta, enquanto ela estava lá falando, me veio o seguinte: para onde essa mãe estava olhando quando toda essa raiva estava se manifestando? Quando eu pensei isso, gente, na hora, eu tenho uma caixinha onde fica todos os meus bonequinhos aqui do lado. E na hora, essa bonequinha aqui, mentira, essa daqui, do cabelinho preto, ela caiu, ela tombou. E aí me veio a criança. A criança de quem? A mamãe estava olhando para a criança dela mesma. Mas até então era só uma intuição. E aí, na hora que eu coloquei a criança no campo, de frente com a mãe, eu perguntei, houve um silêncio. Ela parou de falar, de repente. E ali ficou aquele silêncio, o silêncio também constela. Ela falou, Lu, que criança é essa? Aí eu perguntei para ela, como foi a infância da sua mãe? Você sabe alguma coisa da infância da sua mãe? Ela falou assim, Lu, não sei detalhes, mas eu sei que a minha mãe falava que ela tinha tido uma infância muito ruim. Primeiro porque o meu avô, marido da minha avó, faleceu cedo. E a minha avó ficou com 6 filhos. 6 filhos e 5 filhos e um na barriga quando o avô morreu. Ela me falou o motivo da morte do avô, mas eu não decorei. E a minha mãe era a filha mais velha, então ela teve que ajudar a criar os irmãos. Então, imagina a situação, gente. Imagina a situação. Uma mãe de 6 filhos que fica viúva, sozinha, e ela tem que dar conta dessas crianças. Não me lembro qual que era que situação que o pai dela faleceu. Se eu não me engano, ele era militar, se eu não me engano. Então, a família até tinha o sustento financeiro, mas desequilibrou muito essa família. Então, ficou muito evidente que essa mulher olhava para alguma coisa enquanto toda essa dor e esse sofrimento era constelado aqui. Por isso que a gente diz que na constelação não é só a pessoa que é atendida que é constelada. As outras pessoas da família também são. É que a gente não tem ideia das camadas e camadas que existem numa constelação. Então, ela teve uma vida sofrida, o pai morto. E aí, uma coisa interessante é que para sair dessa situação de dificuldade, ela se casa com o primeiro namorado, a mãe dela.
provavelmente para sair dessa situação de ter que criar os irmãos. Porque o que aconteceu? A avó, e agora a gente entra aqui, porque eu não sei se você percebeu, mas a mãe ainda não tá olhando para essa criança, ela tá olhando para alguma coisa que tem aqui. Vamos ver se vocês notam, ó. E aí me veio muito forte de colocar a avó aqui, porque quando o avô faleceu, a avó ficou doente, ficou com depressão. Ela era a filha mais velha, teve que dar conta dos irmãos, ou seja, a infância dela já era. Eu não me lembro a idade, mas ela perdeu a infância quando o pai morreu. E a avó ficou deprimida. E o que que acontece, gente? Sofrimento e dor nessa família. A mãe, quando ela era criança, muito provavelmente, quando ela olhava nos olhos da mãe dela, ela via dor e sofrimento. É isso que acontece quando existe uma situação, uma quebra familiar, algo acontece, a pessoa acessa muito sofrimento, muita dor. As crianças perdem a infância, porque elas olham no olhar da mãe e vê dor e sofrimento. A mãe não soube lidar com a viuvez, e isso acontece, e ela teve que crescer e virar adulta muito rapidamente. A infância ficou para trás. A infância ficou para trás e uma criança virou adulta. De repente, perdeu a infância. Isso acontece com muitas pessoas. Infância difícil e sofrimento. Ela se casa muito nova, eu não me lembro a idade, mas foi muito nova, com o primeiro namorado para sair de casa. Por quê? Depois de alguns anos, quando ela já estava mais idosa, ela vociferava, ela gritava que ela odiou o marido, que ele fez ela sofrer muito, que ela odiou ser casada. E tem uma coisa aqui que aconteceu que depois ela me conta, mas aí nessa hora ela já tá chorando muito, porque ela acessa a dor da mãe, a dor da avó. Nós acessamos as dores dos nossos ancestrais, dos nossos antepassados. E nesse choro ela fala assim: Lu, eu nem acredito que eu vou falar isso, porque eu já constelei esse assunto, mas você acredita que ela falava para mim que não queria ter sido mãe, que não queria ter me tido? E ela falava isso na minha cara, quando ela estava já começando a manifestar a demência. E aí a mãe contou, uma das irmãs da mãe, uma tia contou, que quando ela estava se preparando para casar com o pai da minha cliente, ela prometeu, ela fez uma promessa que ela não teria filhos. Eu não quero ter filhos. Por quê? Porque ela já tinha ajudado a criar ali 3 ou 4 irmãos bem mais novos que ela, porque ela era ela e uma irmã também. Ela era mais velha e tinha uma irmã. E os outros eram todos pequenos, inclusive um na barriga, ou seja, elas cuidaram de um bebê, porque se a avó estava doente com depressão, entendeu? Então ela falou: eu não quero ser mãe, não quero ter filhos. Ela jurou isso. Só que aí, não sabemos o que houve, ela acabou tendo a minha cliente. E na idade avançada, ela jogou na cara que não queria ter sido mãe. Então, gente, vamos agora pensar, né? Eu perguntei para ela, né? Você sabe alguma coisa da infância da sua avó? E ela me contou que a avó, os pais dela morreram quando ela era criança. Então, olha só o cenário que se pintou. Uma avó que não teve os pais, então muito provavelmente ela foi uma criança sofrida. A mãe dela que ficou e criou os irmãos, porque o pai morreu. E ela. E eu vou colocar essa criança aqui, que é ela, essa criança é ela, e aqui é a avó. Foi assim que eu usei esses representantes. A avó e a sua criança interior, a mãe e a sua criança, e ela e a sua criança. Por que eu coloquei a criança dela aqui? Porque em um dado momento ela contou que quando ela era criança e o pai foi embora, outra lealdade sistêmica aqui, outro padrão, outro ciclo de repetição. A avó perdeu os pais quando era criança. A mãe dela também perdeu o pai quando era criança. E ela, o pai dela foi embora quando ela era criança. Não morreu, mas foi embora quando ela era criança. Olha que interessante como um ciclo repetitivo acontece numa família e a gente não percebe. Então ela teve um momento que ela me contou que quando ela era criança, a mãe também era cruel com ela. Ela falou assim: minha mãe parecia não gostar de mim. E depois de adulta, fui fazer terapia
E eu percebi que a minha mãe talvez fosse uma narcisista, uma mãe narcisista, porque a minha mãe era cruel comigo quando eu era criança. Então ela também tem dores da sua própria infância, entendeu? Para curar com essa mãe. Vocês percebem o padrão? Então, por que que hoje essa mulher olha para essa dor e esse sofrimento todo? Porque o sintoma dela é procrastinação nas relações. E também na questão do dinheiro, tem um outro aspecto também, depois ela me contou, que ela não consegue melhorar, por exemplo, subir de cargo. Ela já está há mais de 20 anos numa empresa, no mesmo cargo, com salário baixo, ela não consegue ir para a vida, ir para a grandeza. Percebe? A mãe também não foi para a grandeza dela. A mãe ficou presa nas dores familiares da sua própria infância. A avó também não conseguiu. Então, vai percebendo que é um ciclo também de repetição, de dor, de sofrimento, de não conseguir se desenvolver na vida relacional, porque a avó ficou viúva, morreu viúva. A mãe ficou para sempre sem nenhum relacionamento. Ela não chegou a se casar novamente, teve alguns namorados e não se casou novamente. Então percebe que esses ciclos de repetição vão acontecendo com a gente sem a gente perceber, e o quanto essa mulher está olhando para essa dor familiar, para a dor do feminino, para a dor dessas mulheres, para essas lealdades e reproduzindo elas como uma boa criança com um amor cego, o amor que não vê, como eu falei para vocês nos outros vídeos. O amor que não vê é o amor que está repetindo ciclos de dor, de sofrimento e não está percebendo. Tudo isso acontece por amor, entende? Mas é um amor que não enxerga. Por quê? Porque nós estamos nas dores da nossa criança. Nós não conseguimos ir para o nosso adulto. O nosso corpo biológico, fisiológico, ele cresceu. Porque não tem outra saída. Ninguém aqui é Benjamin Button. Mas, em compensação, psiquicamente, eu permaneço na criança. E aí, ela na hora falou assim, nossa, Lu, mas eu trabalho, eu prestei concurso público, eu sou funcionária pública, como assim eu tô na minha criança? Então, na vida financeira, ela até pode ter ido para o adulto, assumido suas responsabilidades como adulta, da sua própria vida, principalmente depois que ela se separou, mas percebe que na área relacional ela ainda permanece num arquétipo de criança, entende? Não conseguindo. Porque para você ter um relacionamento, uma vida sexual ativa, um relacionamento saudável, você precisa estar na sua adulta. Porque a criança não consegue se relacionar de igual a igual com o outro, com alguém do sexo oposto, em nenhum aspecto, inclusive sexual. Então, eu preciso estar na minha adulta para me relacionar. Eu preciso tentar entender dentro de mim o que me leva a romper com esses homens da minha vida. Entende? Porque como ela não teve a figura do pai, é uma figura fraca dentro dela, porque o pai deixou a mãe, então o que ela vê quando ela olha para um homem? Ela vê o pai, ela projeta esse pai. Então ela exige coisas dele, desse homem. Tipo assim, você tem que me proteger. O que você espera quando você vai para um relacionamento? Por exemplo, o que você espera do outro quando você vai para um encontro? O que são suas expectativas? O que você acha que é o papel do outro na relação? O que você acha que é o papel do outro no casamento? Então é para tudo isso que a gente precisa olhar, tudo que eu espero do outro, tudo que eu desejo que o outro seja e faça para mim. A criança precisa de cuidados, a criança precisa de proteção, a criança precisa de sustento, a criança precisa que alguém chegue para ela e diga: você é maravilhosa, você é linda, você vai conseguir, você é inteligente, você é esperta, você é bonita. A adulta não precisa. Ela assume a responsabilidade sobre si mesma e ela diz para si mesma: eu me valorizo, eu me dou valor, eu cuido de mim, eu não me abandono. Entende? A adulta olha para si mesma e diz: eu me aprovo, não preciso da aprovação alheia. Então, tudo isso somos nós tomando a nossa postura de adulta, que é uma postura interna. Não é sobre o que você faz lá fora, é sobre como você se sente dentro de você, adulta internamente. Nós vamos falar mais sobre isso, porque esse assunto é muito longo e não dá para falar tudo sobre em apenas um vídeo. Se alguma dinâmica aqui, se algo aqui tocou o seu coração, por favor, curta esse vídeo, compartilhe, comente aqui no vídeo
Se inscreva no canal para receber as próximas notificações. Eu agradeço de coração por você ter ficado até aqui. Namastê, gratidão.